Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos à nossa sala virtual, a mais um vídeo aula de história. Na aula de hoje, nós iremos finalizar o conteúdo referente ao período entre guerras. E o assunto é a crise econômica de 1929 ou a Grande Depressão. Pois bem, o que foi a crise econômica de 1929? Como é que nós podemos defini-la? Nós podemos chamar a crise econômica de 1929 como a crise do capitalismo ou a crise do liberalismo clássico. Em outras palavras, isso significa dizer que a crise econômica de 1929 ela atingiu os países capitalistas. A União Soviética, por ter se tornado um país socialista, foi um dos únicos países que saíram livre da crise econômica de 1929. Então, essa crise econômica, ela nasce nos Estados Unidos da América e se espalha pelo mundo capitalista, inclusive atingindo o Brasil. Essa crise de 1929, ela tem um período que é de 1929 e vai até 1933. Muito bem. Dito isso inicialmente, definindo o que é a crise econômica de 29, nós iremos falar um pouquinho dos antecedentes. Nós já sabemos que os Estados Unidos da América foi o país que mais se beneficiou com a Primeira Guerra Mundial. Aliás, os Estados Unidos sai fortalecido economicamente, politicamente e se torna a maior potência do mundo depois da Primeira Guerra Mundial. Muito bem. A década de 20 para os Estados Unidos é uma década de festa. É uma década de muita prosperidade. É uma década em que se ganha muito dinheiro. E se chamou essa década, esse período de prosperidade, American Way of Life, ou o modo de vida americano, o estilo de vida americano. Quer dizer, todo mundo queria imitar o estilo de vida dos norte-americanos, como ainda hoje. E no que consistia esse estilo de vida americano? Consumismo, consumir, curtir as coisas boas que a época estava oferecendo. As pessoas aproveitaram para comprar a crédito, a prazo, para comprar seu automóvel, comprar seu eletrodoméstico. Então, a população norte-americana estava vivendo o melhor que o capitalismo, que a economia de mercado poderia lhes oferecer. Então havia uma onda de otimismo, né, marcada pelo consumismo, né, o consumo, pode comprar, pode consumir, era tudo isso que as indústrias norte-americanas elas desejavam. Muito bem. Quais foram as causas que vão levar essa crise econômica de 1929? Como é que nós estamos falando de que um período anterior, os Estados Unidos está em festa, todo mundo vivendo bem, todo mundo feliz, para mais na frente nós falarmos de uma crise econômica? Infelizmente, a natureza das coisas são assim, das coisas da história, da economia. De repente, você vai a um surto econômico e, de repente, se você não tiver cuidado, não tomar as devidas providências, você tem crise. Você só gastar e não economiza, entra em crise. E para facilitar o nosso entendimento sobre crise econômica, basta olhar o que está acontecendo hoje no Brasil com a pandemia. O desemprego, as pessoas que abriram uma lojinha não podem mais abrir, as pessoas que trabalhavam de mototáxi, como as escolas estão paradas, não está mais levando alunos, professores.
Então, é uma crise econômica que afeta o padrão de vida das pessoas, não é? A dona de casa não está podendo mais ir para o salão de beleza, porque não tem mais dinheiro, tá certo? E como não pode ir para o salão de beleza, de certa forma, não está tão bem cuidada, isso vai gerar um problema com a autoestima, não é? A garota e a família que ia todo final de semana para pizzaria, para churrascaria, ou todo final de mês, agora não está podendo ir, até porque as churrascarias estão fechadas. Então, o que acontece? Isso é um reflexo de uma crise econômica. Então, o mundo, em 1929, mergulhava numa crise de natureza econômica muito séria e afetou o padrão de vida das pessoas. E uma crise, ela afeta a parte política, ela afeta, a crise econômica ela afeta a parte política, como afeta o psicológico das pessoas. Há uma certa baixa autoestima do indivíduo no período de crise. Muito bem. Quais foram os fatores que vão provocar essa crise econômica de 1929 nos Estados Unidos? Primeiro, uma superprodução. Como assim? Uma superprodução? Uma superprodução gera crise? Sim, existe crise também na abundância, como existe crise na escassez, pela ausência de produto. Então, a superprodução nos Estados Unidos, a falta de mercado externo e a falta de mercado interno. O que significa isso? Produzir dentro da economia capitalista, você tem que produzir para vender. Você tem que produzir para o consumidor. Você não vai produzir para a sua família. Você está produzindo aos milhares, aos milhões de produtos para atender à necessidade de alguém, do mercado. Muito bem. E por que estava faltando o mercado externo? Lembre-se, os Estados Unidos se aproveitou do final da Primeira Guerra Mundial para vender seus produtos para a recuperação da Europa. Só que em um certo momento, os países europeus eles vão voltar a se recuperar. Eles vão começar a produzir seus produtos. E à medida que os países europeus começam a voltar a produzir, o que vai acontecer? Eles vão deixar de comprar dos Estados Unidos. Só que a mentalidade ambiciosa de cada vez produzir dos norte-americanos, eles não levaram em conta que a Europa estava se recuperando. Eles continuaram a produzir. Resultado, vai ter produtos estocados. Por quê? Porque a Europa não estava mais comprando na mesma quantidade que comprava antes, pós o fim da Primeira Guerra Mundial. O que significa dizer? Quando um produto, existe muita farinha no mercado, o que acontece? O preço da farinha cai, porque falta comprador. Então, as mercadorias norte-americanas que estavam nas fábricas, que não tinham o destino de mercado, começaram a ficar desvalorizadas. Então, a falta de mercado externo. E que mercado externo era esse? O mercado europeu. Por que os europeus não estavam mais comprando os produtos dos Estados Unidos? Porque a Europa voltou a produzir. E à medida que os europeus voltam a produzir, não tem mais sentido comprar na mão do norte-americano. Só que os norte-americanos, eles não perceberam isso. É aqui que entra a questão do liberalismo. Eu falei para vocês que a crise econômica de 1929 foi a crise do capitalismo, como foi também a crise do liberalismo. O que é o liberalismo? É a filosofia política em que o Estado não deve intervir na economia. Então, cada comerciante, cada lojista, cada dono de fábrica, eles têm que colocar o preço que quiser nas suas mercadorias, eles podem produzir a quantidade que quiser, ou seja, o Estado não intervém, o Estado não tem nada a ver com o mercado, é o próprio mercado que tem que se autorregular. Isso é o liberalismo. O que acontece? Os donos de fábricas, mesmo não tendo para quem vender, continuaram a produzir cada vez mais. Ok? Muito bem. E a falta de mercado interno? O que é o mercado interno? Seria os próprios norte-americanos consumir. E por que ele não estava consumindo?
Por quê? Porque a riqueza dos norte-americanos, o crescimento econômico dos norte-americanos não acompanhou, por exemplo, o aumento de salário. Então, os trabalhadores estavam trabalhando dobrado, mas o crescimento econômico dos Estados Unidos não acompanhava a valorização do salário. Então, sem salário, não se pode comprar. Então, havia muito produto sobrando, havia uma superprodução por falta de mercado externo. E por que faltava o mercado externo? Porque a Europa não estava mais comprando. Por que a Europa não estava mais comprando? Porque estava se recuperando a sua economia. E por que não tinha o mercado interno nos Estados Unidos? Por que os próprios norte-americanos não estavam consumindo? Porque não tinha dinheiro. E por que não tinha dinheiro? Porque ganhavam muito baixo. Então, esses são os 3 fatores que vai desencadear a crise. Muito bem, outra coisa importante, que é o ponto culminante dessa crise, que foi no dia 24 de outubro de 1929, a chamada Quinta-feira Negra, que foi a queda da Bolsa de Valores de Nova York. Esse é o ponto máximo da crise. Muito bem, então o que acontece? Os norte-americanos estavam ganhando dinheiro. E quanto mais se ganha dinheiro, mais quer ganhar dinheiro. E eles começaram a investir seus capitais na compra de ações na Bolsa de Valores de Nova York. O que significa isso? Você pode comprar ação de uma empresa. Por exemplo, eu posso me tornar sócio da Petrobras, aqui no Brasil, aplicar uma certa quantia de dinheiro na Petrobras, e à medida que o lucro da Petrobras sobe, eu tenho o meu dinheiro do meu investimento, eu tenho um lucro correspondente ao meu investimento ali, correspondente ao lucro que a empresa tem. Então, quanto mais a Petrobras é valorizada, mais aquele investimento é valorizado. Então, o que acontece? Isso chama-se investimento na Bolsa de Valores, ou também se chama capital especulativo, você especular. Então, todo mundo começou a investir na Bolsa de Valores de Nova York. Para quê? Para aumentar o lucro, acreditando que esse progresso não ia entrar em crise, que esse crescimento econômico não ia jamais entrar em crise. Todo mundo começou a comprar. De repente, alguém começou a perceber que tinha alguma coisa errada, que mais cedo ou mais tarde esse otimismo iria parar, a economia ia entrar em crise. Aí as pessoas começaram a vender suas ações. Vem cá, tu quer vender? Eu comprei lá uma ação lá na Bolsa de Valores de uma empresa tal. Você quer comprar? Eu estou vendendo. E assim todo mundo começou a vender. Resultado, ninguém queria comprar. E aí a Bolsa de Valores cai, quebra. No dia 24 de outubro de 1929. Esse é o ápice da crise econômica de 29. Pessoas que dormiram ricas acordaram pobre. Porque todo o seu capital que investiu na Bolsa de Valores de Nova York não teve mais valor. Então era só papel sem valor. E uma das consequências é que as pessoas que perderam sua fortuna entraram em depressão. Muitos, milhares cometeram suicídio. E essa crise ela vai atingir a indústria que não tinha mais para quem vender. Os patrões botaram para a rua os seus empregados, certo? Os bancos faliram. Aí o que acontece? Os Estados Unidos, que emprestava dinheiro para o mundo, os Estados Unidos que vendia para o mundo, ou que comprava, é como se fosse a China hoje, que compra de todo mundo. Então, no momento em que os Estados Unidos entram em crise, o mundo também entra em crise. Então, é uma bola de neve. Isso acaba atingindo todo mundo. Não é? É como aquela carta de baralho. Quando começa a cair um baralho, cai todo o baralho. Ok? Então, a crise econômica de 29, ela é uma crise global, ou seja, que atinge o mundo capitalista, os países capitalistas, com exceção da União Soviética, que não era capitalista, era um país socialista. Ok? Aí o que acontece? Nesse momento dessa coisa aí, dessa crise do capitalismo, não tenha dúvida que os socialistas, olha aí, estou dizendo para vocês que o capitalismo não presta, você tem que apostar no socialismo, olha a União Soviética de pé. E é nesse contexto também que vai coincidir a ascensão do totalitarismo na Itália e na Alemanha.
Então, para que a Itália ou a Alemanha não caísse na mão da esquerda, vai cair na mão da direita, ou seja, na mão de Mussolini na Itália e na mão de Hitler na Alemanha, ou seja, o fascismo na Itália e o nazismo na Alemanha. Então, tudo isso está dentro desse mesmo contexto. O totalitarismo foi uma resposta a essa crise econômica que poderia ser aproveitado pelos partidos de esquerda, dizendo, fazendo a propaganda. Não estou dizendo para vocês que o capitalismo não presta, o que é bom é o socialismo, ok? Muito bem. E aí vai vir a solução para enfrentar a crise econômica de 1929. Essa solução chamou New Deal. New Deal. Olha no livro de vocês que vocês vão ver como se escreve, né, que significa novo acordo. Essa solução era uma solução contrária ao liberalismo. Ou seja, a solução para a crise econômica de 1929 foi uma solução em que o Estado intervia na economia. Como é que o Estado norte-americano vai intervir na economia? Por exemplo, vai ajudar as empresas que estavam endividadas, emprestando dinheiro, vai tabelar os preços dos produtos para evitar, ou seja, vai controlar a economia, o que antes, no liberalismo, não, cada um fazia o que queria, ok? O Estado vai criar obras públicas, ponte, praças, viaduto, para quê? Para empregar as pessoas que estavam desempregadas, tá certo? Então, o New Deal, ou o Novo Acordo, é uma resposta do governo norte-americano. O presidente Roosevelt é quem vai adotar esta solução, que é contrário do liberalismo econômico, ou seja, é o Estado controlando a economia. Vocês estão vendo, por exemplo, aqui no Brasil, que para enfrentar a crise da pandemia, o Estado que está dando para a população R$600, não é? Está bancando. Por quê? Porque senão, se o Estado não intervir, não tiver a mão do Estado estendida, dificilmente vamos sair da crise, tá certo? Então, muito bem. Então, nos Estados Unidos, a solução veio por parte do Estado, do governo norte-americano, do presidente Roosevelt, que é o New Deal, o novo acordo. No que consistia esse novo acordo? Na intervenção do Estado na economia, seja congelando os preços, tabelando os preços das mercadorias, facilitando crédito, ou seja, empréstimos para as empresas que estavam falidas voltar a produzir, certo? Seja criando obras públicas para gerar emprego para as pessoas que estavam desempregadas, certo? E é exatamente isso que vai acontecer. Os Estados Unidos vai, aos poucos, saindo dessa crise econômica, tá certo? Muito bem, como é que essa crise vai atingir o Brasil? Lembre o seguinte, o principal produto do Brasil na época era o café. O Brasil era o maior país exportador de café, era a nossa principal riqueza. E quem comprava o nosso produto? Os Estados Unidos. Só que, como os Estados Unidos está agora em crise, o que vai acontecer? Os Estados Unidos não vão mais comprar o café brasileiro. Resultado, vai sobrar café no Brasil. O preço do café vai baixar. E isso vai gerar uma crise política, que é assunto que nós vamos falar, que nós estamos falando da República no Brasil. Certo? Então, isso vai gerar uma crise política. Só para você ter uma ideia, aqui no Brasil, o governo brasileiro, na época do Getúlio Vargas, para tentar aumentar o preço do café, você sabe o que ele fez? Ele jogou café no mar, sacas e sacas de café, tocaram fogo no café. Agora, por quê? Porque para diminuir a quantidade de produtos, porque quando um produto está sobrando nas prateleiras, o preço cai. Por que o ouro é valioso? Porque é raro, tá certo? Então, quanto menos você encontra um produto no mercado, mais o preço dele é valioso, é caro. Por quê? Porque é raro. Então, no momento que havia sobrando café, o preço do café cai, porque não tinha quem comprasse o café. E quem era o principal comprador do café brasileiro? Os Estados Unidos. E por que os Estados Unidos não compravam o café?
porque estava em crise. E qual é essa crise? A crise econômica de 1929. Então, a crise econômica de 1929, ela acontece aonde? Nos Estados Unidos. Qual a causa? Superprodução. A outra causa, a falta de mercado externo e a falta de mercado interno. Qual era o mercado externo? A Europa. Por que os europeus não estavam mais comprando os produtos dos Estados Unidos? Porque a Europa voltou a produzir, voltou a se recuperar. E qual o problema da falta do mercado interno? Porque os trabalhadores ganhavam pouco. Então tinha muito produto, mas não tinha como comprar. Qual é o ponto alto dessa crise? A queda da Bolsa de Valores de Nova York, que vai acontecer no dia 24 de outubro de 1929, a chamada Quarta-feira Negra. Pessoas investiram seu dinheiro nas ações das empresas das bolsas de valores, que negociava-se na Bolsa de Valores, dormiram o rico e acordaram o pobre, porque todo mundo queria vender as suas ações. Estava todo mundo procurando comprador. Como não encontrava, o dinheiro se transformou em papel sem nenhum valor. E isso vai atingir a indústria, isso vai provocar desemprego, vai provocar a inflação, ou seja, o aumento dos preços. Isso vai provocar milhares de suicídios, pessoas que perderam seu padrão de vida por conta disso aí. E como é que vai sair da crise? Através de uma política chamada New Deal, novo acordo. E qual a característica desse novo acordo? O intervencionismo do Estado. O Estado intervindo na economia, intervindo na sociedade, para tirar a sociedade na crise. Ok? Qual o único país que não foi atingido por essa crise? Podemos afirmar que é a União Soviética. Por quê? Porque não era capitalista, era socialista. Qual o setor da economia brasileira que foi atingido? O setor cafeeiro. Por quê? Porque o nosso principal parceiro comercial era os Estados Unidos. E por que os Estados Unidos deixou de comprar nosso café? Porque estava em crise. E o que vai acontecer com o nosso café? Vai sobrar café, vai ter uma superprodução de café. E o preço do café cai. Ok? Então, estude no livro de vocês, aprofunde esse assunto, busque também outras fontes. E fique atento para a atividade que eu vou passar na plataforma que eu vou cobrar de vocês. Um abraço e até a próxima. Tchau.